Oi, turma, tudo bem? Nossa segunda aula sobre gestão e negócio. Nosso tema de hoje é setores da economia. Vamos para a aula. Então vamos lá para a nossa aula, né? Para início, o que é economia, certo? Eu coloquei aqui na tela para que vocês possam dar uma olhada. É interessante a gente ter em mente que economia é uma ciência social, tá? Que ela estuda então a produção, né, de bens, serviços, tá? A distribuição também desses bens e serviços e principalmente o consumo desses bens e serviços também, ok? É interessante a gente saber que a economia ela estuda as formas de comportamento humano, tá? Resultante da relação entre as necessidades dos homens e os recursos disponíveis para satisfazê-lo. Aqui eu faço um adendo. Quando a gente pensa em economia, a gente geralmente pensa no valor monetário, apenas no dinheiro, mas não é bem isso, tá bom? Economia, então, ela vai estar relacionada, é claro, com a produção, a distribuição, o consumo de bens e serviços. Tudo isso pensando nas necessidades dos homens em relação aos recursos disponíveis, ok? É claro que em dado momento a gente vai poder ter uma noção, tá, do ponto de vista econômico, tá, dessa produção, dessa distribuição e tudo mais. Só que a gente precisa entender, deixar bem claro que a economia ela não é apenas isso, tá? Não é apenas o valor monetário. Ela engloba muito mais coisa, como a produção, como eu já disse, né? As relações humanas, ok? Então, tendo isso em mente, a gente vai conseguir seguir com essa nossa aula, beleza? É interessante a gente também entender, tá? Compreender esses setores da economia, que é a nossa aula de hoje, né? Sobre o que eu vou falar. Então, assim, os setores da economia, eles são vistos como áreas ou segmentos em que se dividem as atividades econômicas desenvolvidas pela sociedade. Essa classificação, ela é feita por meio de três setores, os quais agregam empresas, negócios e postos de trabalho, que mantêm semelhança na sua forma de execução. Essa categorização é muito útil quando a gente for pensar o perfil socioeconômico daquele espaço, que a gente pode entender então como país, um estado ou um município também. Okay? E até mesmo para pensar a elaboração de políticas públicas voltada para a geração de empregos, para a recuperação econômica e até mesmo de desenvolvimento. Então, é por meio dessa setorização das atividades econômicas, tá, que é possível identificar onde está alocado a mão de obra de um determinado território e também compreender a composição do seu produto interno bruto, tá? Com base em toda essa produção. Então, só para deixar claro aqui o que é o PIB, tá? A gente entende o PIB como a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia durante um certo período, ok? Então, aqui no slide eu deixei também para vocês o que faz, né, a agropecuária brasileira. Tá? Então, assim, nós temos aqui o formato do nosso país, certo? E o que é que o Brasil produz, né, basicamente? Então, aqui, o Brasil ele é um dos principais exportadores de laranja, açúcar, soja, café, ok? Também ele produz minerais metálicos como o ferro, o manganês e a bauxita, ok? Por outro lado, o Brasil ele é um grande importador de combustíveis fósseis e maquinários, ok? Então, assim, é interessante a gente saber que o nosso país ele é um país com uma produção agrícola muito forte. Tá? E o que isso significa? O que isso vai representar para a nossa economia? Então, quando a gente for pensar um tema da nossa aula de hoje sobre setores da economia, é interessante ter em mente que o nosso país ele é um país com uma produção agrícola, tá? Uma produção agropecuária muito grande. Tá? E o que isso significa? Então, vamos lá para o nosso primeiro setor da economia. Ele vai ser, então, responsável, tá, pela obtenção da matéria-prima. E essa obtenção vai acontecer de que forma? Pela extração ou pela produção, certo? Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, da imagem, nós vamos ter plantações, nós vamos ter, né, gado, nós vamos ter muitos e muitos campos. Então, onde nós vamos ver esse setor primário da economia? A agricultura, a pecuária, a pesca, o extrativismo, tá? Quando a gente for pensar, então, em extrativismo, a gente vai pensar, por exemplo, você está extraindo da natureza essa matéria-prima, certo? É interessante ter isso também em mente. O que é esse setor primário? É, então, um setor voltado para a área da extração,
tá? Ou até mesmo da produção, mas onde a gente vai obter basicamente a matéria-prima, tá? Então, que matéria-primas são essas? Como vocês viram no slide anterior, o Brasil ele exporta muita laranja, muito café, muito açúcar, tá? Então, tudo isso daí é uma extração. Você está plantando, você está produzindo esses produtos por meio da plantação, certo? Então, esse é o setor primário da nossa economia aqui do Brasil. Seguindo, nós vamos então para o setor secundário. O que é esse setor? Então, ele vai corresponder ao momento a qual as matérias-primas elas são transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido ao emprego de altas tecnologias. Portanto, ele é um setor de considerável riqueza para o desenvolvimento econômico dos países. No entanto, ele também é responsável pela maior parte da poluição e a degradação do meio ambiente. Então, quando a gente tem muita indústria envolvida, boa parte dessa poluição é jogada ao meio ambiente. Então, quando a gente pensa indústria, a gente pensa também essa questão da poluição ambiental, tá bem? Então, desse setor também da economia, esse setor secundário, a gente vai ter as matérias-primas sendo transformadas em produtos aptos, tá, para o consumo ou em maquinários e ferramentas também industriais. Dessa maneira, esse setor ele alimenta a si próprio e ao setor terciário, ok? A indústria, então, ela vai ser a atividade mais importante dessa área aqui, desse nosso setor secundário, tá bem? Especialmente aquelas que purificam, processam, embalam a matéria-prima, assim como aquelas que fornecem água, gás e eletricidade. Então, um ótimo exemplo do setor secundário. Então, vamos lá. No setor primário, a gente tem a plantação da cana-de-açúcar, ok? Essa planta de açúcar foi plantada, foi colhida e ela foi levada para o segundo setor. Esse segundo setor, ele vai transformar este produto, né, da cana-de-açúcar, vai transformá-lo, na verdade, em um produto. Vai transformá-lo em um açúcar refinado, um açúcar mascavo, vai fazer um suco com aquele suco, tá? Com a cana de açúcar, ou seja, o suco da cana de açúcar, ok? Vai embalar isso e vai distribuir, certo? Então, para a gente saber o que é esse setor secundário, a gente pensa a transformação da matéria-prima. Então, setor primário vai extrair matéria-prima, setor secundário vai transformar essa matéria-prima. Então, o que é, né, esse setor terciário? Vamos lá. Então, o setor terciário ele vai se caracterizar pela inclusão comercial de tudo aquilo que não abarca os outros setores, onde o foco está nas relações interpessoais, tá bem? Este também é um setor definido como um setor de comércio, de prestação de serviços. É aqui onde se dá a comercialização dos bens tangíveis e intangíveis, ou seja, materiais e imateriais, com a oferta de serviços prestados a empresas ou também a particulares. Tá. Vale destacar também que este é o setor do comércio em geral, da venda de serviços como educação, saúde, segurança, transporte, finanças, telecomunicações, desenvolvimento de softwares, consultoria, enfim, inúmeras atividades. Okay? Então, quando a gente pensa no setor primário, de novo, a gente está pensando a extração da matéria-prima. Setor secundário, nós vamos ter a transformação dessa matéria-prima em um produto, tá? Ele vai ser um bem para consumo. E nós vamos ter, então, o setor terciário da economia, onde esse produto ele será realmente comercializado. Não somente produto, mas também serviços serão comercializados. Ok? A gente pode pensar, então, de repente, um quarto setor da economia? Por que não, né? Tradicionalmente, então, esse setor ele é considerado, tá, como uma parte do setor terciário, mas ele tem uma importância que está crescendo cada vez mais. Tá? Então, ele vai incluir, é claro, a indústria, principalmente de alta tecnologia, de tecnologias de informações e da telecomunicações e ainda algumas formas de investigação científica, assim como a educação, a consultoria e a indústria da informação. Esse setor quaternário, então, se a gente for pensar nele, ele vai estar ligado a atividades imensuráveis, como o conhecimento, a investigação e a ligação com a tecnologia do ponto de vista do desenvolvimento e do aprimoramento. Okay? Então, turma, essa foi a nossa segunda aula sobre setores da economia. Uma aula bem curtinha, mas eu acho que deu para a gente entender como que funciona, né? Como que a gente entende quais são esses setores da economia aqui do nosso país, até mesmo para entender se o país
Se o Brasil ele é um país voltado para a agropecuária, então quais setores nós temos muito fortes da nossa economia, né? Pensando na produção de produtos, mas também a distribuição desses produtos não só para dentro do nosso país, mas também para fora dele, certo? Qualquer dúvida, vocês me mandem uma mensagem. Eu vou deixar aqui um linkzinho de um formulário para que vocês possam responder. E já na sequência também um link da nossa próxima videoaula. Da nossa próxima, não. A aula que também é dessa semana sobre as teorias administrativas, tá bom? Então, como eu disse anteriormente, qualquer dúvida é só falar comigo. Eu estou sempre no WhatsApp. Não deixem de seguir o canal da Biase no YouTube. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!